Presidente, transmissão iniciada. Muito bom dia a todos. Secretaria das Sessões do Tribunal Pleno, sob a proteção de Deus, constatada a presença de quórum, declaro aberta a 26ª sessão ordinária, 10ª sessão em formato telepresencial do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, nesta quinta-feira, 14 de maio de 2020. Expediente. A secretária para leitura da ata da sessão ordinária anterior. Ata da 25ª sessão ordinária, a 9ª sessão em formato telepresencial, realizada em 12 de maio de 2020, terça-feira, às 10h52, transmitida pelo YouTube através do canal TCRN Sessões ao Vivo, presidida pelo excelentíssimo senhor conselheiro Francisco Potiguar Cavalcante Júnior. Presentes os excelentíssimos senhores conselheiros, Ana Paula de Oliveira Gomes, em substituição legal, Antônio Ed Souza Santana, em substituição legal, Renato Costa Dias, Carlos Thompson Costa Fernandes, Antônio Gilberto de Oliveira Jales e o representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, Procurador-Geral Tiago Martins Guterres. Ausência justificada da excelentíssima senhora conselheira Maria Adélia Salles. Registradas as presenças dos seguintes servidores: consultor jurídico, Goodson Barbalho do Nascimento Leão, assessores de gabinetes, Kleber James Teixeira Cadó, Adriano Gugel Umbelino, Raquel Madureira de Almeida, Andréa da Silveira Lima Rodrigues, Daniel Melo de Lacerda e Mirley de Almeida Cardoso Oliveira. Diretoria de Informática, Vinícius José Miranda Toscano de Brito Filho, Rutênio Sampaio da Páscoa, Secretaria das Sessões, Tereza Cristina Rocha do Nascimento, Luciana Coutinho Oliveira e demais servidores. Iniciados os trabalhos da sessão, foi lida a ata da 24ª sessão ordinária de 2020, que, colocada em votação, foi aprovada à unanimidade. Ordem administrativa. O excelentíssimo senhor conselheiro presidente justificou a ausência da conselheira Maria Adélia Salles e concedeu a palavra ao excelentíssimo senhor conselheiro Renato Costa Dias, que solicitou retirar de pauta o processo número 9151/2011. O excelentíssimo senhor conselheiro presidente passou a ordem do dia. Término da sessão ordinária, às 11h45. É só, senhor presidente. Agradecendo a secretária Tereza, coloco a ata em discussão. Não havendo nenhuma proposição de emenda ou alteração, considero a mesma aprovada. Ordem administrativa. Na ordem administrativa, inicio justificando a ausência da conselheira Maria Adélia Salles. Ainda na ordem administrativa, apresento a resolução número 009/2020, que altera dispositivo da resolução 030/2016, TCRN, para fins de prorrogar o prazo de entrega das declarações de bens e rendimentos, a que alude a resolução referente ao exercício 2020, ano calendário 2019. Resolução número 009/2020, TCE, de 14 de maio de 2020. Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições constitucionais e tendo em vista as competências que lhe conferem os artigos 1º, parágrafo 3º e 7º, inciso 19, da Lei Complementar 464, de 5 de janeiro de 2012, Lei Orgânica do TCRN, combinado com os artigos 2º, parágrafo 3º e 12, inciso 9, do Regimento Interno, aprovado pela Resolução 009, de 19 de abril de 2012, e, considerando a persistência do quadro de emergência em saúde pública envolvendo o novo coronavírus, a demandar a prorrogação das medidas temporárias e urgentes para atendimento em situações pontuais, considerando o reconhecimento de estado de calamidade pública pela Assembleia Legislativa, em razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia do Covid-19 e suas repercussões nas finanças públicas do Estado do Rio Grande do Norte, considerando a resolução conjunta CNPTC, ATRICOM, IRB e ABRACOM, número 1 de 27
de março de 2020, que dispõe sobre diretrizes e recomendações quanto às medidas que possam ser adotadas pelos tribunais de contas de modo uniforme e colaborativo com os demais poderes para minimizar os efeitos internos e externos decorrentes do novo coronavírus, considerando o ato TJRN, MPRN, DPRN, TCRN, número 002/2020, de 28 de abril de 2020, que prorrogam as medidas e normas estabelecidas para a redução dos riscos de contaminação do novo coronavírus, Covid-19, considerando a edição do Decreto Estadual 29.668, de 4 de maio de 2020, renovando as medidas de enfrentamento da propagação decorrente do novo coronavírus, considerando o impacto deste cenário nas atividades desenvolvidas no âmbito do jurisdicionado do TCRN, de difícil mensuração neste momento, considerando a promulgação da Instrução Normativa RFB, número 1934, de 7 de abril de 2020, que alterou a Instrução Normativa SRF, número 81, de 11 de outubro de 2001, prorrogando até 30 de junho de 2020 o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda das pessoas físicas referente ao exercício 2020 e ano calendário 2019. Considerando que a Resolução 30/2016 dispõe acerca de procedimentos referentes às declarações de bens e rendas a serem apresentadas pelas autoridades e servidores públicos, cuja remessa ao Tribunal de Contas pressupõe a anterior entrega da declaração à Receita Federal. Tomar uma aguinha. Considerando, por fim, o ofício 17/2020, presidência da Amperne, protocolado neste Tribunal de Contas por meio do qual a Associação do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte solicita a aludida prorrogação de prazo até o dia 31 de julho. Resolve. A resolução número 30, de 20 de outubro de 2016, passa a vigorar com a seguinte alteração. Artigo 5º, parágrafo 4º. O prazo para a entrega das declarações de bens e rendimentos de que trata o caput referente ao exercício 2020 e ano calendário 2019, originalmente fixado em 31 de maio de 2020, fica excepcionalmente prorrogado para 31 de julho de 2020. Artigo 2º, a presente resolução é de vigor na data de sua publicação. Artigo 3º, revogam-se as disposições em contrários. Coloco em discussão e votação a resolução número 009/2020. Aqueles que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado. Ainda na ordem administrativa, faculto a palavra. Pela ordem, senhor presidente. A palavra, conselheiro Carlos Thompson. Senhor presidente, é só para reforçar a imperiosidade de se dar ampla publicidade a essa resolução que nós acabamos de aprovar, para que os jurisdicionados que tenham essa obrigação tenham conhecimento de que o prazo final foi prorrogado. É nesse sentido, senhor presidente, meu apelo. Ok, vou tomar as devidas providências. Agradeço. A palavra for facultada. Essa palavra, senhor presidente. Conselheiro Renato Dias. Senhor presidente, peço a palavra na ordem administrativa para solicitar a retirada de pauta do processo número 2486/2017, TC, o interessado é a Secretaria de Estado da Saúde Pública e CESAP. É só. Ok, atendido. A palavra continua facultada. Se mais nenhum dos senhores conselheiros, conselheiro substituto ou procurador desejam fazer uso da palavra, passo à ordem do dia.
Concedendo a palavra à conselheira em substituição legal, Ana Paula de Oliveira Gomes. Muito bom dia a todos. Excelentíssimos senhores, tenho 2 processos a relatar em substituição ao conselheiro Tarcísio Costa, de números 15745/2017 e 19973/2017. Peço permissão para a utilização do artigo 88 do Regimento Interno. Processo paradigma será 15745/2017, em que figura como interessada Raquel Meira Dias de Oliveira. A solução proposta é extensiva ao processo já citado e publicado na pauta de hoje, em que figura como interessada Maria Lucivânia Campos da Paixão. Processo paradigma. Versa os autos sobre o exame da legalidade de admissão de Raquel Meira Dias de Oliveira para o cargo de professora do quadro de servidores da SEEC. Informação constante do evento 4, o corpo instrutivo consignou suposta irregularidade atribuída à interessada, restou sanada por apresentação do ofício 26/2019. Aduziu que os documentos colacionados nos autos demonstram a publicação no DOE 13943, de 8 de junho de 2017, atribuindo a origem da vaga da interessada à servidora Francisca Alves da Silva, com matrícula 1103024. Salientou, por outro lado, que o concurso público regido pelo edital 1/2015, CEAR-CE, que é objeto de fiscalização específica instrumentalizada nos autos do processo 15.515/2015, sugerindo ao final o registro do ato admissional, por força da incidência do verbete consolidado na súmula 26 TCE e apuração de responsabilidade dos gestores em autos apartados. Estado a se pronunciar, o Ministério Público de Contas filiou-se ao posicionamento exarado pelo corpo científico e corroborou os termos da informação exarada, posicionando-se em ato conjunto, em regime de mutirão, pelo registro do ato. À vista do exposto, em harmonia com o entendimento firmado pelo corpo científico e pelo MPC, voto pelo registro do ato admissional, bem como pela anotação da despesa, conforme artigo 53.3 da Constituição Estadual, combinada com 95.1 da Lei Orgânica vigente e com 312, parágrafo 3º, do Regimento Interno. Ressaltando que tramita neste tribunal o processo 15.515, anteriormente instaurado, com o escopo de analisar a regularidade do concurso regido pelo edital 1/2015. Mesmo raciocínio ao processo 19.973/2017. É como voto nesses 2 únicos processos. Sou grata pela atenção. Agradecendo a conselheira Ana Paula, passo a palavra ao conselheiro em substituição legal, Antônio Ed. Bom dia, senhor presidente, senhores conselheiros, conselheira, doutor procurador. Minha saudação também a todos os que nos assistem. Eu tenho a relatar na sessão de hoje 3 processos em substituição ao conselheiro Paulo Roberto Chaves Alves. Inicio pelo processo 4.144/2019, cujo interessado é o senhor Francisco Pio da Silva Melo. É um processo de admissão no âmbito do qual tanto o corpo técnico quanto o Ministério Público opinaram pelo reconhecimento do prejuízo do exame de mérito da matéria por perda de objeto decorrente do óbito do segurado, com o consequente arquivamento do processo, com fulcro no artigo 312, parágrafo 4º do Regimento Interno. E o meu voto é acompanhando o entendimento que foi proposto pelo corpo técnico e pelo parquet especial. Eu voto pelo reconhecimento do prejuízo do exame de mérito, em razão do falecimento do interessado, com arquivamento dos autos. Os outros 2 processos são processos de aposentadoria, que eu submeterei à apreciação conjunta com a utilização da previsão contida no artigo 188 do Regimento Interno. Vou esclarecer aqui algumas nuances que diferenciam um processo do outro, mas eu farei aqui esse esclarecimento a partir da relatoria de ambos os processos em conjunto. O primeiro é o processo 6.424/2017, interessada a senhora Sebastiana Almeida dos Santos. No caso deste primeiro processo,
tanto o corpo técnico quanto o Ministério Público propuseram o registro do ato de aposentadoria, mas com a ressalva de uma imprecisão na planilha de cálculo no tocante à divergência entre as parcelas recebidas na ativa pela servidora e as vantagens declaradas dos proventos, especificamente em relação ao percentual do adicional por tempo de serviço, né? Nesse caso aqui, considerando que tanto no texto do ato aposentador quanto na implantação dos benefícios o valor está correto, a divergência está apenas na apostila de cálculo, eu acompanho a proposta do corpo técnico do parquet, votando pelo registro, por compreender que a ressalva é realmente um mero erro formal que não tem repercussão nos pagamentos. Então, eu voto pelo registro, com o registro dessa ressalva relativa à existência de equívoco aqui na apostila de cálculo, que precisa ser corrigida, mas que não compromete a materialidade do ato. Então, é possível a convalidação pela administração sem a necessidade de retorno dos autos a este tribunal, dado que a composição dos proventos se encontra dentro dos parâmetros da legalidade, assim como o próprio texto do ato aposentador. Já o segundo processo de aposentadoria, o processo 392 de 2016, que tem como interessada a senhora Marli Ferreira de Lima, nesses autos, então, se examina a legalidade de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição com proventos integrais concedida à servidora já referenciada, cargo de auxiliar de saúde da Secretaria de Estado da Saúde Pública. O corpo técnico e o Ministério Público sugeriram o registro do ato aposentador por considerar regular a concessão em tela em relação a todos os pontos de controle. Ocorre que, do exame da documentação acostada aos autos, identificamos que, no caso da resolução que retificou o ato concessivo, foi publicada em 16 de novembro de 2015, né? Nessa resolução consta, no texto do ato aposentador, previsão da incorporação de vantagem pessoal transitória, no caso adicional de insalubridade, né, indevidamente. Ocorre que na apostila de cálculo e também na implantação do benefício não se inseriu essa vantagem transitória, né, a qual realmente a servidora não faz jus. Entretanto, como está no texto do ato aposentador a previsão deste adicional da resolução que foi publicada, eu compreendo que, na esteira dos precedentes recentes do Tribunal Pleno, se faz necessária a denegação para a correção, porque há o potencial risco aí da realização de pagamentos indevidos. A servidora pode até ajuizar, inclusive, esse pleito, já que no ato concessivo tem a previsão do pagamento dessa vantagem, né, a qual ela não faz jus. E na implantação e na apostila de cálculos está correto, sem essa previsão, mas eu entendo que, em razão desse risco, é necessário denegar o registro, e o meu voto é em dissonância com o corpo técnico e o Ministério Público. Por essa razão, eu voto pela denegação do registro, em virtude da indevida previsão de concessão de adicional de salubridade no texto do ato aposentador, e na planilha de cálculo também tem essa previsão, apesar da implantação não estar, com esta parcela indevida. Então, voto ainda pela expedição de determinação para que em 90 dias o órgão previdenciário regularize a situação sob pena de multa diária, votando ainda, por fim, pela intimação do órgão previdenciário e da parte interessada, salientando que a denegação não enseja a suspensão dos pagamentos. É o segundo voto que eu teria apresentado na sessão de hoje, no caso, o segundo deste bloco, né, que foi submetido a julgamento conjunto, terceiro da pauta. Não tenho mais processos a relatar em substituição ao conselheiro Paulo e também não terei processos a relatar da minha relatoria originária na sessão de hoje, Excelência. Ok, alguém gostaria de se pronunciar em relação a esse segundo voto? Então, aprovado.
Agradecendo ao conselheiro substituto Antônio Ede, passa a palavra ao conselheiro Renato Dias. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-geral, senhora conselheira, assessores, funcionários da casa e todos aqueles que estão assistindo à presente sessão telepresencial, tenho a relatar, senhor presidente, 2 processos, sendo o primeiro deles o número 20.985/2017, TCE, interessado Francisco Fabiano Marques, assunto admissão, contratação temporária. Relatório. Trata o presente processo de apreciação de admissão de contratação por prazo determinado de Francisco Fabiano Marques para a função temporária de técnico de nível médio, sócio-educador, educador agente educacional, do quadro da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado do Rio Grande do Norte, Fundas, RN. Em análise da documentação apresentada, o corpo técnico pugnou pelo reconhecimento do prejuízo do exame de mérito da matéria por perda de objeto devido à inatividade do vínculo contratual do servidor temporário, conforme a informação extraída do Sistema de Gerenciamento de Recursos Humanos da Secretaria de Estado de Administração dos Recursos Humanos, ERGON. Em ato conjunto, o Corpo Instrutivo e o Ministério Público Especial ratificam a informação da DAP. Fundamentação. Compulsando os documentos acostados aos autos, extrai-se que se trata de ato de admissão de servidor desligado do cargo que resultou na presente inatividade do vínculo contratual do servidor temporário neste processo, conforme presente na informação DAP, em que tal fato, por si só, causa a perda do objeto, prejudicando o exame da matéria. Sendo assim comprovada a inexistência de vínculo, a apreciação da legalidade para fim de registro por essa Corte de Contas, com relação à admissão em análise, esta prejudicada por flagrante perda de objeto. Diante do exposto, concordando com o Corpo Técnico e com o Ministério Público Especial, voto pela extinção do processo sem resolução de mérito, tendo em vista o prejuízo do exame por perda de objeto decorrente do desligamento do servidor do cargo em exame, com fulcro no artigo 312, parágrafo 4º do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado, aprovado pela Resolução nº 09/2012, TCRN. Como voto, senhor presidente. O outro processo inserido e especificado na pauta de julgamento dos processos de minha relatoria, que foi publicado no Diário Eletrônico desta Corte de Contas, trata da mesma matéria anteriormente relatado, por prejuízo de exame em razão do desligamento do cargo, razão pela qual, com base no artigo 188 do Regimento Interno dessa Corte de Contas, voto no mesmo sentido e dispensa a leitura individual do mesmo. É só, senhor presidente. Agradecendo ao conselheiro Renato Dias, passo a palavra ao conselheiro Carlos Thompson. Bom dia a todos e a todas, senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, doutor procurador-geral, demais servidores da casa e todos que nos assistem no canal do YouTube. Senhor presidente, eu tenho 4 processos para relatar, versando todos eles sobre o mesmo tema. Eu lerei o primeiro e esse voto há de se aplicar também aos outros 3. O processo número 1335/2015, coisa de análise da legalidade de admissão, regida pelos termos do edital 001/2006, de Heráclito Daniel da Silva, para a carga efetiva do quadro de servidores do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Norte. A DAP e o Ministério Público de Contas, por meio de ato conjunto, manifestaram-se pelo registro do ato adicional, tendo em vista que a parte interessada atendeu os requisitos individuais para nomeação, posse e entrada em exercício no cargo. Pontuaram que, abro aspas, irregularidades no planejamento do concurso público e ou de cunho fiscal,
não influenciam a apreciação de atos, melhor dizendo, de admissão pessoal com fins de registro, salvo se implique também em vício relacionado ao servidor. Por conseguinte, continua o ato. Manifestação conjunta. Cumpre-nos reconhecer que, do ponto de vista das circunstâncias de auditoria de conformidade em atos de pessoal sujeitos a registro impostas pela súmula 26 TCE, possíveis achados de cunho financeiro orçamentário no planejamento do respectivo concurso público, se não revelarem, melhor dizendo, vício relativo à parte interessada, não apresentam potencial materialidade para impactar nos resultados esperados desse tipo de processo de controle. Portanto, sem materialidade, não é justificável a sua inserção no escopo da auditoria de conformidade. Fecho aspas, evento 12, folha 3. Ademais da DAP-UMP de contas, consignário quebro aspas, o TCE determinou a instauração do processo de apuração da responsabilidade pela realização do concurso público, deflagrado pelo edital 1/2006, em cumprimento da decisão 183 de 2019, prolatado no âmbito do processo 1346 de 2015, fecho aspas, evento 12, folha 4. É o relatório, senhor presidente. O voto. Consoante se depende das peças que compõem os presentes autos, a admissão em comento resulta do certame regido pelo edital 1/2006. Compulsão dos autos, vejo que a DAP-UMP de contas, em sua informação conjunta, restringiram a análise apenas aos aspectos atinentes ao cumprimento dos requisitos individuais para nomeação possa entrar no exercício da parte interessada, não abordando eventuais irregularidades concernentes ao concurso público em si, incluída a natureza orçamentária fiscal, tendo registrado que a admissão é decorrente da lei do concurso, segundo do qual foi determinada a abertura do processo de apuração da responsabilidade por meio da decisão 183 de 2019, preferido nos autos do processo 1346 de 2015. Aqui eu faço referência à súmula 26 deste tribunal e digo que já há, conforme anotado pelo Corpo Técnico e pelo Ministério Público, processo de apuração em curso e concluo, senhor presidente, dizendo que isto posto, ressalvando o meu posicionamento pessoal quanto à violação das exigências constitucionais e legais aplicáveis à espécie, adiro em atenção ao princípio da colegialidade, a ilustrada maioria, a jurisprudência deste tribunal, consolidada inclusive na súmula 26 TCE, que concordando com o Corpo Técnico do Ministério Público de Contas, voto pelo registro excepcional do ato de admissão pela remessa desses autos após transjulgado ao arquivo, e tendo em vista que a aplicação da sanção administrativa se dará mediante a apuração de responsabilidade do processo número tal, que está em trâmite neste tribunal, deixo de imputar a correlata multa. É como eu voto, senhor presidente, como relatado no início, esse mesmo entendimento há de ser aplicado aos processos de números 1350-2015 e apenso, 1357-2015 e 1361-2015. É como eu voto, não tenho mais nada a relatar e agradeço a atenção de todos. Agradecendo ao conselheiro Carlos Thompson, passo a palavra ao conselheiro Gilberto Jales. Muito bom dia a todos, senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira em substituição, senhor conselheiro de substituição, doutor Antônio Ed, ministro procurador, doutor Tiago Guterres, secretária, assessores. Senhor presidente, eu tenho, na presente sessão, alguns processos de ato pessoal, e são temáticas um pouco distintas. Eu farei, portanto, a relatoria em bloco daqueles que têm a temática semelhante. Inicialmente, o processo 1904-2017, cuja interessada é a senhora Maria de Fátima Oliveira. Trata de um processo referente à aposentadoria da supracitada servidora, ocupando o cargo de auxiliar de saúde, integrando o quadro de servidores da CESAP. O processo foi apreciado durante a ação coordenada, a análise conjunta destacou o óbito da interessada e opinou, consequentemente, pelo reconhecimento do prejuízo do exame do mérito da matéria, a perda do objeto e, inclusive, pela notificação ao IPERN para que remeta a esse tribunal o processo de pensão, caso ele exista. Esse é o relatório, passa ao voto.
No voto, de uma maneira bem sucinta, de que assiste em razão o corpo técnico do Ministério Público de Contas no tocante à prejudicialidade da análise do mérito do ato concessivo. Essa conclusão decorre da comprovação do óbito, conforme consulta realizada no órgão. E aí aplica-se, no caso, senhor presidente, o disposto no 312, parágrafo 4º do nosso regimento interno. Convém destacar que, a despeito do prejuízo do exame do mérito desse processo, necessário se faz pontuar que tal apreciação não exclui a possibilidade de análise da legalidade da aposentadoria em eventual processo de pensão gerado em razão do falecimento da mesma, caso seja constituído. Na esteira, eu acolho a proposição do Ministério Público de Contas e da DAP quanto à notificação ao órgão previdenciário para que remeta o processo de pensão para fim de registro nesse tribunal, nos termos do 96, inciso 4º da lei orgânica desta Corte. Ou então, que informe a ausência de dependentes. E aí eu concluo, senhor presidente, em razão de todo exposto, em concordância com o ato conjunto do Corpo Instrutivo DAP-MP de Contas, voto pelo reconhecimento da prejudicialidade do exame do mérito do presente processo de aposentadoria em razão do óbito da servidora, nos modos do 312, parágrafo 4º do regimento interno, sem prejuízo da possibilidade de análise da legalidade da aposentadoria em eventual processo de pensão gerado em razão desse falecimento. Voto ainda pela notificação ao IPERN por seu atual gestor, a fim de que, no prazo de 30 dias, remeta a esse tribunal o processo de pensão por morte respectivo ou comunique a ausência de dependentes. Este mesmo entendimento, mesmo voto, mesmo teor, aplica-se ao processo 3.382 de 2017, cuja interessada é Valdemira Oliveira da Silva. Agora, senhor presidente, eu trago a relatar o processo 5.748 de 2018, interessado Daniel Batista da Silva. Ato de admissão, esse cidadão ele foi aprovado em concurso público para agente penitenciário nível 1, da integrante do quadro da SEJUC. Após regular distribuição na corte, a DAP sugeriu a conversão do feito em diligência para fins de complementação processual. Devidamente notificada, a Secretaria de Justiça e Cidadania, à época, apresentou documentação solicitada concernente ao requerimento da prorrogação de posse do interessado, considerando suficiente, foi considerado o documento, portanto, suficiente pelo Corpo Instrutivo da DAP para sanar essa inconsistência pendente e concluir pela regularidade da matéria apreciada para fim de registro. A análise foi ratificada pela DAP e em ato conjunto com o Ministério Público de Contas. O seu relatório passa, então, ao voto. A parte interessada foi aprovada em concurso realizado em conformidade com o edital 01/2017, CA-SEJUC, para admissão de servidores da Secretaria de Justiça e Cidadania. A análise dos elementos de convicção constante nos autos ficou demonstrada que o nomeado atende os requisitos de natureza pessoal relacionados ao provimento originário do cargo público e à posse e à entrada em exercício. Com relação ao exame de possíveis fatos que denotam o descumprimento de preceitos constitucionais e legais que regem a realização da despesa pública com o pessoal, o entendimento deste pleno, consolidado na súmula 26, aprovado na sessão de 13/9/16, publicada no Diário Eletrônico em 15 de setembro de 16, é que tais pontos deverão ser objeto de processo autônomo de fiscalização. E aí eu trago transcrito no voto. Nesse sentido, registre que, no tocante ao concurso público que precedeu a nomeação objeto do presente processo, já subsiste o processo de apuração de responsabilidade número 9.180/2017. Assim, a considerar que os atos de gestão serão apreciados em processo único de apuração de responsabilidade, bem como, e não subsiste, irregularidade imputável à parte nomeada no presente processo de admissão, entendo que o ato deverá ser registrado nesse tribunal. A conclusão, em razão de todo exposto, em concordância com o posicionamento do Corpo Técnico do Ministério Público de Contas, eu voto
pelo registro do ato de admissão sob análise nos termos do 71.3 da Constituição Federal, 53.3 da Constituição Estadual e artigo 91 da Lei Complementar 464, nos termos também da súmula 26 desta Corte. O mesmo entendimento segue para os processos 8.767/2017, Fernanda Lopes da Costa é interessada, 4.242/2019, Júlio César Oliveira do Nascimento é interessado, e o 4.250/2019, Magdalise da Nóbrega Dantas é a interessada, senhor presidente. Trago agora um outro tema, que é relativo à aposentadoria. O processo 10.893/2017, Maria do Socorro de Araújo Paulino. A supracitada servidora ocupava o cargo de auxiliar de saúde do quadro de servidores da CESAP. O processo foi apreciado pela unidade técnica da DAP do Ministério Público no período da ação coordenada para tratamento de ato pessoal, conforme a Resolução 11/2019. Em análise conjunta, foram constatadas impropriedades que comprometem a regularidade da concessão do benefício. Assim, sugere a denegação do registro do ato concessivo. É o que importa relatar, passar o voto. O direito que ampara a concessão do benefício previdenciário encontra-se fundamentado no artigo 6º, incisos 1 a 4, artigo 7, ambos da Emenda Constitucional 41/2003, combinado com o artigo 2º da Emenda Constitucional 47/2005. O exame dos elementos de convicção constante nos autos ficou demonstrado que a parte atende os requisitos para a percepção do benefício, havendo um questionamento no tocante à composição dos proventos. Em análise conjunta, o corpo instrutivo da DAP e o órgão ministerial identificaram que houve o reajustamento automático do vencimento básico da parte interessada sem qualquer previsão legal, a fim de garantir a percepção do salário mínimo, em atenção ao artigo 7º, inciso 4 da Constituição Federal, sem que fossem computadas as demais verbas remuneratórias para fim de aferição do atendimento ao limite mínimo constitucional. Oportuno destacar que o artigo 37.10 da Constituição Federal dispõe que, aspas, a remuneração de servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, fecho aspas. Assim, resta claro que, de fato, o reajustamento dos vencimentos de servidores depende de lei, não podendo ocorrer de forma automática. Não obstante, verifico que, após a análise do corpo técnico, foi publicada a Lei Complementar 668/2020, que passou a estabelecer o piso salarial do servidor público estadual por meio da compatibilização do salário base, vencimento básico e subsídio mensal no âmbito do Poder Executivo, dispondo no seu artigo 1º que, eu vou ler aqui o artigo 1º, é uma legislação, uma lei nova. Artigo 1º. Fica definido que, no âmbito da administração direta, indireta, fundacional do Poder Executivo Estadual, nenhum salário base, vencimento básico ou subsídio mensal será inferior a R$ 1.039 a partir de 1º de janeiro de 2020 e R$ 1.045 a partir de 1º de fevereiro de 2020. Diante deste fato superveniente, verifico que agora o valor dos proventos recebidos pela parte interessada encontra-se devidamente amparado no normativo vigente, conforme confirmado pela DAP em resposta ao memorando enviado pelo nosso gabinete de número 056/2020, inclusive acostando a DAP à tela do Ergon que atesta tal atualização. Resta, portanto, a meu sentir, sanada a inconsistência apontada na instrução de start, a partir de tal premissa, não persistindo qualquer outra irregularidade, forçoso reconhecer a regularidade do ato de aposentadoria em questão. Conclusão, em razão de todo exposto, discordando do ato conjunto do corpo instrutivo da DAP e Ministério Público de Contas, em razão, óbvio, da lei superveniente, voto nos termos do artigo 71.3 da Constituição Federal, 53.3 da Constituição Estadual, artigo 95.1 da Lei Complementar 464/12, pelo registro do ato concessivo de aposentadoria
bem como da despesa dele decorrente, senhor presidente. Senhor presidente, pela Trago. ordem. Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria apenas de um esclarecimento do eminente Celso relator. Thompson. Essa matéria, eminente relator, diz respeito àquele processo que nós julgamos, não é? Aquela cautelar, que foi objeto de impetração do mandado de segurança, que a gente, inclusive, trouxe um voto vista, acho que há uma semana, não é isso? Mas esse processo, evidentemente, não abarca dentro daquela matéria, porque aquilo era mais referente a servidores de outros cargos. Pronto, a minha única dúvida é no que se refere à aplicação dessa lei atual, agora de 2020. Porque essa lei atual, ela limitou a retroagir apenas ao ano de 2020. E, pelo que eu percebo, e aí eu estou pensando alto, estou pedindo auxílio de Vossa Excelência, esse ato de aposentadoria é anterior a ele. Não é isso? O ato é anterior. Inclusive, em função disso, não existia a lei, em função disso, o ato conjunto pedia denegação, né? E com a lei que amparou, corrigiu essa... Mas a lei corrigiu agora indo para 2020. Isso, ela não corrigiu isso. Ela não corrigiu para os exercícios anteriores. A minha indagação é se, pelo voto de Vossa Excelência, nós não estaríamos dando a essa lei uma retroatividade que ela própria não conferiu. Eu estou apenas lançando a dúvida, na verdade. A meu sentido, nós estamos referendando o ato de aposentadoria, visto que hoje o ato e os proventos recebidos, nesse momento de julgamento, estão em conformidade, né? O que não obsta, evidentemente, se o tribunal vai fazer uma auditoria para apurar recebimentos pretéritos em que não havia essa cobertura. Imagine se fosse a denegação e a denegação dessa aposentadoria, provavelmente o IPERN iria trazer a lei, a fundamentação com a lei atual e também, pensando, o tribunal não iria certamente buscar esses recebidos anteriores. Então, a meu sentir, até por uma questão mesmo de economia processual, nesse momento de julgamento, o ato está correto e o recebimento dos proventos também. O que eu coloco, eminente relator, para que a gente não incorra numa contradição. Sim. Apenas isso, porque há uma semana nós julgamos um processo, inclusive um pedido de vista meu, num processo relatado por Vossa Excelência. Isso. E, ao relatar o voto de vista, Vossa Excelência aderiu a ele. Isso, né? isso. No sentido de denegar o registro do ato por força da prevalência da decisão cautelar que nós demos anteriormente, considerando inconstitucional esse reajustamento automático. E naquela assentada, o meu voto alinhou-se no entendimento de que essa lei de 2020 ela só retroage a janeiro de 2020, por força de previsão expressa dela. E o meu temor é justamente que esse voto proferido por Vossa Excelência dê à lei de 2020 uma retroação maior do que ela própria fixou. É apenas essa dúvida. Mas tem um detalhe, que tanto os processos que a gente vinha analisando anteriormente, que foi objeto, inclusive, do voto visto, foi objeto da decisão do tribunal e, inclusive, de uma ação judicial, todos referem-se a uma matéria específica, que é a matéria do GNO, que não é matéria desse voto, né? Aqui eram os proventos mesmo da servidora, não era aquele grupo de natureza operacional que foi abarcado nesse processo, no voto, e também naquela decisão do tribunal, que depois, ainda hoje, está
Tá julgamento cautelar. Ali é específico, é GNO, que é o caso do próprio voto vista de Vossa Excelência, em que eu aderi. Nesse caso específico, não trata de GNO, é o salário base da servidora. Então, eram categorias que o salário base não sofriam reajustes, né, sem lei. E o próprio ato de aposentadoria não tinha esse respaldo legal que agora tem. Então, por isso que eu fiz a distinção. Não é GNO, não vejo prejuízo naquele posicionamento do tribunal, porque ali é específico de uma categoria que era aquela gratificação, acho que chama gratificação natureza operacional, que é o GNO, que aí sim o Estado fazia a correção sem a devida fundamentação legal. Mas o fato é que Vossa Excelência está aplicando uma lei de 2020 que diz que ela se aplica a fatos relacionados a 1º de janeiro de 2020 para o futuro, há um ato de aposentadoria de 2015. Essa é a colocação. Então, isso me enseja a dúvida se nós não estaremos, a princípio, entrando em contradição com o voto que nós aprovamos, ou a decisão que nós proferimos na semana passada. É só uma questão de cautela. Na verdade, eu não tenho, vamos dizer assim, convicção do acerto ou da presença efetiva dessa contradição. Mas, senhor presidente, diante disso, eu acho mais prudente, né, para que a gente não tome decisões conflitantes, eu pedi vista dos autos para examinar especificamente esse tema, né? Se a gente estaria entrando em algum conflito da decisão que proferimos a semana passada, até porque, conselheiro Gilberto, nós pautamos processos, né, para sessões futuras. Isso. E possa ser que, eventualmente, esse processo pautado por Vossa Excelência tenha sido pautado anteriormente a essa própria decisão que nós proferimos na semana passada. Né? E, evidentemente, nem Vossa Excelência, nem ninguém teria condições de prever o futuro, e nós iríamos decidir essa matéria posteriormente. Então, para evitar essa... Não, eu acho interessante mais um olhar no processo, porque assim, eu fiz realmente a distinção que tudo que a gente se posicionou até agora dizia respeito à questão do GNO. Mas interessante pedir de vista para que a gente possa aprofundar. Inclusive, eu já chamo a atenção que o processo seguinte, o 325/2016, Antônio Francisco da Cunha, ele trata da mesma matéria, no entanto, nele eu denego em função de uma outra vantagem. Eu faria até o registro em função do piso, mas ele tem uma outra vantagem. Talvez até Vossa Excelência pudesse... Eu vou relatar, Vossa Excelência também traria, porque faz essa análise com relação à questão do piso. Com relação à denegação da vantagem, eu já trago a denegação para que seja corrigida somente a vantagem transitória. Né? Então, ok. Então, senhor presidente, em relação a esse processo, em função da minha manifestação hora proferida, e para a gente ter cuidado para não proferirmos decisões conflitantes, eu peço vista. Ok, vistas ao conselheiro Carlos Thompson. O conselheiro Gilberto ainda tem processo? Senhor presidente. Esse processo seguinte eu vou relatar, se o conselheiro Carlos Thompson por bem pedir vista também, mas ele trata da mesma matéria, no entanto, tem uma vantagem transitória que, a meu sentir, impede o registro. Mas eu vou trazer a relatar, porque impacta em outros processos. 325/2016, Antônio Francisco da Cunha, trata do processo de aposentadoria. No caso, ele era auxiliar de saúde do quadro da CESAP. A apreciação, o ato conjunto da DAP Ministério Público de Contas
trazem a constatação de impropriedade que compromete a regularidade da concessão, a fundamentação é a mesma, artigo 3º, inciso 1 e 3, parágrafo único da Emenda Constitucional 47 de 2005, e a instrução detectou, nesse caso, que subsiste mácula concessão, compromete a sua legalidade relativa à composição dos proventos, notadamente tocante à incorporação, neste caso, do adicional de insalubridade, vantagem de natureza transitória, sob guarida do artigo 29, parágrafo 4º, inciso 2 da Constituição Estadual. E aí, trago toda aquela fundamentação com relação à modulação da súmula 24 desse tribunal, né? E digo que o ato de aposentadoria foi publicado somente em 25 de fevereiro de 2015, quando a súmula alcançava processos até a data de 15 de setembro de 2014 para o adicional de salubridade incorporado. Aí destaco aqui a questão parágrafo 2º, 3º, artigo 40 da Constituição Federal, e com relação à questão dos proventos, né? Ademais, não há que chegar no artigo 29, parágrafo 4 da Constituição, enfim, toda aquela fundamentação dos cálculos dos proventos por ocasião da concessão, né? E ressalto que a emenda constitucional não alterou esse dispositivo. A análise instrutiva apontou ainda, aí é onde chega na temática em que se assemelha ao voto relatado anteriormente, que houve o reajuste automático do vencimento base da parte interessada sem previsão legal. E aí eu trago a fundamentação dessa nova lei 668 de 2020 e digo que, diante desse fato superveniente, o posicionamento é o mesmo com relação ao processo anterior. No entanto, a conclusão é pela denegação do registro do ato concessivo e da despesa, em função da vantagem temporária, né, que foi incorporada indevidamente. E aí, pela determinação ao IPERN, que corrige essa questão da vantagem temporária em 90 dias, e, no caso de descumprimento, já multa diária. Esse voto ele traz, no mesmo sentido, alguns outros processos que ele, na mesma linha, o 2181-2017, o 3146-2017, o 3285-2017 e o 3391-2017. E ainda faço uma observação que um outro processo alcançado, que é o 8415-2015, este foi autuado no tribunal em 5 de junho de 2015. Portanto, é um processo que corre o risco de entrar naquela situação dos 5 anos de registro no tribunal, até essa data de 5/6, né? Mais ou menos 20 dias, daqui a 20 dias, mais ou menos. Então, são esses processos, Vossa Excelência, acho que são na mesma temática, pode observar. Vossa Excelência relatou o anterior, tem esses outros também na mesma sessão de hoje? Não, são só 2. Não, todos os outros são na mesma sessão. Mas são de hoje também? De hoje. Então, Vossa Excelência, os outros são pela denegação em função da vantagem transitória. A questão do reajuste eu acho superada. Vossa Excelência poderia dizer quais são os números desses processos, tanto do anterior como desses outros agora? Pois não. O primeiro processo, que não trata de vantagem transitória, ele trata somente do piso automático, é o 10.893/2017. Maria do Socorro de Araújo Paulino é a interessada, né? Aí os demais, né, são esses, o 325/2016. E na mesma linha tem o 2181/17, 3146/17, 3285/17, 3391/17 e o 8415/15. Calma, porque eu estou anotando aqui para registrar bem. Eu parei no 3146, quanto?
31, 46, 2017. Certo. 32, 85, 2017. Certo. 33, 91, 2017. Certo. E o 84, 15, 2015. Esse eu faço essa observação de que se prevalecer aquele entendimento dos 5 anos de entrada de protocolo no tribunal, ele foi autuado em 5 de junho de 2015. Certo. Então, só para deixar claro aqui, eu peço vista, então, do processo. Aí, Vossa Excelência, confira, por favor, comigo os números. 10.893 de 2017, 325 de 2016, 2181 de 2017, 3146 de 2017, 3285 de 2017, 3391 de 2017 e 8415 de 2015. É isso? Exatamente. Então, nesse sentido, senhor presidente, eu peço vista de todos esses processos. Ótimo. Ok. Conselheiro Gilberto. Não, presidente, não tem mais processo a relatar na presente sessão. Agradecendo ao conselheiro Gilberto Jales, passo a palavra agora na condição de conselheira substituta e em substituição legal ao conselheiro substituto Marco Montenegro, a doutora Ana Paula. Nada a relatar, grata pela atenção. Agradecendo à conselheira Ana Paula, passo a palavra ao conselheiro substituto Antônio Ed. Bom dia a todos mais uma vez. Eu não tenho processos a relatar da minha relatoria originária, Excelência, na sessão de hoje. Agradecendo ao conselheiro substituto Antônio Ed, passo a palavra de volta à conselheira substituta Ana Paula, agora em relação ao seu gabinete. Nada a relatar, grata pela atenção. Agradecendo à conselheira substituta Ana Paula e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 26ª sessão ordinária, 10ª sessão em formato telepresencial do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, convocando uma outra para terça-feira, dia 19 de maio de 2020, no horário regimental. Muito obrigado a todos e um grande abraço.